Olá, boa tarde, geminianos. Eh, Hoje aconteceu aqui um problema técnico e, portanto, eu não vou lançar novamente as cartas, já tinha feito a leitura e, entretanto, não gravou, portanto, estou apenas a repetir para efeitos de gravação, uma vez que falhou a gravação. E, portanto, aquilo que eu vou explicar é o que é que temos aqui. Portanto, eu este mês optei por fazer a roda astral em duas linhas. A primeira linha temos a casa 1 à casa 6, portanto temos aqui, portanto vou apenas pôr aqui de parte as cartas e depois, à medida que formos avançando, irei esclarecer. Portanto temos da casa 1 à casa 6, e pronto, isto também tem a ver com o layout, não é? Eu alterei aqui um bocadinho o layout para se ver apenas as cartas. E, portanto, basicamente temos aqui da casa 1 à 6, e estas casas têm a ver com áreas de vida. Portanto, a primeira tem a ver com, já agora, os baralhos que estou a usar. Este que temos aqui é o Reader's White Radiant, e depois os esclarecimentos fiz com o Panda Tarot, e depois a carta final é com o Tarot das Bruxas. Portanto, da primeira à sexta casa, nós temos o pajem de copas para referente à casa, portanto, 1, que tem a ver com o corpo. Depois temos na casa 2 o 4 de copas, que tem a ver com a economia, a banca. Depois na casa 3, que tem a ver com a redação, que é a vossa casa regente, o 2 de paus. Na casa 4, o 9 de espadas. Casa 5, o de pendurado. Casa 6, o pajem de paus. Depois, passando aqui para a segunda linha, casa 7, o 2 de espadas. Casa 8, o cavaleiro de paus. Casa 9, a imperatriz. Casa 10, o 8 de paus. Casa 11, a roda da fortuna. E casa 12, o 3 de paus. Relativamente àquilo que eu tinha dito há pouco, vou repetir. Portanto, relativamente ao pajem de copas, esta casa que tem a ver com o corpo e com o amor ao corpo, significa o pajem de copas, que há realmente uma comunicação e um melhoramento dessa relação com o corpo, carta positiva. Menos positivo, o 4 de copas, que é uma carta que tem a ver com algum, na parte económica, algum aborrecimento. É a carta do aborrecimento, tem a ver com isso. A carta, portanto, daí ele estar a olhar para uma das taças que está a ir embora. A nível da casa, da vossa casa, a casa da comunicação, casa 3, que é a redação, temos o 2 de paus. Significa que há aqui uma carta que não deixa de ser positiva, mas que ainda há uma indefinição relativamente ao novo empreendimento que querem tomar. Relativamente à casa 4, temos o 9 de espadas, que é uma carta má, uma carta que tem a ver com sofrimento, tem a ver com angústia, e portanto há aqui muita angústia a nível daquilo que é uma relação com algo que aconteceu no passado. Depois eu irei explicar o esclarecimento que nos apareceu aqui. Depois, isto a nível das casas pessoais. A nível das casas relacionais, que tem a ver com a relação com o outro. O palco tem a ver com a nossa imagem no mundo, com a forma como nos relacionamos com a família e com os filhos. O dependurado significa que está aqui num processo de transformação e de fazer escolhas. A nível da casa 6, o pajem de paus tem a ver com o trabalho. Significa que o trabalho está a correr bem, mas está o pajem a nível da gradação das 4 cartas de corte é aquela que é mais baixa. Portanto significa que o trabalho corre bem, mas poderia ser muito mais positivo. A nível, esta carta também não é uma carta positiva aqui a nível da oficina 7, que é a parceria, que tem a ver com os relacionamentos. Temos um 2 de espadas, ou seja, há aqui um stop, há aqui um conflito de ideias, digamos assim, entre dois caminhos. Depois já veremos que dois caminhos são esses. A nível da parte sexual ou afetiva, que é a terapia, ou seja, relacional afetiva, da relação com o outro do ponto de vista físico, o Cavaleiro de Paus, que é uma carta que aqui aparece reforçada, e portanto tem a ver com uma imagem positiva na relação com o outro. Não deixa de ser contrastante com a parte da comunicação a nível relacional. E assim encerramos a parte das casas relacionais. A nível das últimas 4, chamadas casas sociais, temos na universidade, ou seja, estudos superiores e viagens, uma carta extremamente positiva, a Imperatriz, ou seja, à fecundidade, à expansão, à criatividade, e tudo isso está a acontecer nessa área dos estudos, que é a área que está a privilegiar neste momento. A nível social, de imagem pública, do Parlamento ou da política, o 8 de paus, que é uma carta boa, positiva, significa que está a haver comunicação, portanto não deixa de ser aqui também uma carta positiva. Relativamente ao Grêmio, que é os amigos, casa 11, temos a roda da fortuna. Significa grandes mudanças, transformações, podem ser positivas, podem ser negativas, mas há sem dúvida mudança e renovação.
Finalmente, uma carta extremamente positiva é a carta 12, onde temos efetivamente o 3 de paus, ou seja, aqui, ao contrário do que acontece na casa da comunicação, que é a vossa casa base, existe efetivamente aqui um crescimento do ponto de vista espiritual, não é? Porque esta casa do templo tem a ver, sobretudo, com a relação espiritual, com aquilo que é a entidade superior, e aí, sem dúvida, bastante favorecida. Quanto aos esclarecimentos, já agora falando dos 3 esclarecimentos que eu tirei para o 9 de espadas, temos aqui o 10 de ouros, o hierofante e o rei de espadas. O que é que eu disse, ou o que é que eu vou dizer? Basicamente, temos aqui um conflito muito grande entre estas duas energias, a do hierofante com o rei de espadas, ou seja, o lado mental e o lado da realização do matrimónio e da relação com o outro, que é a tal felicidade que pretende, e é isso que preocupa os gêmeos, e esta é a preocupação fundamental. A nível da paralisia na relação, encontramos-nos aqui, efetivamente, numa situação em que temos a estrela, o 9 de copas e o 4 de paus. 4 de paus tem a ver precisamente com o casamento, com o relacionamento, com o matrimónio. O 9 de copas significa que tem aqui uma quase perfeição, é a carta do anfitrião, ou seja, falta aqui qualquer coisa para a felicidade absoluta, e isso tem a ver com a necessidade de se renovar, que é aqui a situação da estrela, não é? Finalmente, a morte. Eu elejo a morte, que aparece aqui como carta final, ela está intimamente relacionada com esta ligação entre o hierofante e o rei de espadas, não é? Ou seja, a necessidade de matar o rei de espadas para avançar para o hierofante, já que na morte é apenas o papa ou o hierofante que fica vivo, ok? Esta é a vossa mensagem para o mês de novembro, espero que tenham gostado, vemo-nos novamente em dezembro e, portanto, até lá, um forte abraço para todos vós, ok? Até lá.